Olá, meu discípulo. Vamos fazer mais um vídeo agora para compartilhar com você um conhecimento que vai transformar você num grande líder, certo? Bom, uma das coisas que é muito importante no desenvolvimento da liderança é você aprender a aconselhar. Eu acho que o segredo de um grande líder não está só em saber falar muito bem, mas ele saber aconselhar muito bem, orientar muito bem. E uma das coisas que nós vamos fazer é exatamente isso. Nós vamos aprender ou ensinar você como você desenvolve um aconselhamento para que, de fato, a pessoa ela possa pôr em prática aquilo que você estiver orientando. Bom, primeiro a gente tem algumas dificuldades que nós precisamos superar. Existem pessoas que elas têm dificuldade de entender, outras pessoas elas têm dificuldade de pôr em prática, né, aquilo que você está orientando. E muitas vezes, por uma série de dificuldades, você não tem resultado nesse trabalho, né? Ou a pessoa não tem resultado naquilo que ela busca em você. Então eu vou te ensinar algumas ferramentas que vão ajudar você a desenvolver melhor a sua habilidade para aconselhar as pessoas, certo? A primeira ferramenta que eu vou te repassar é uma ferramenta que vai criar você e a pessoa uma coisa que eu chamo de conexão. O que é a conexão? Talvez você já teve a oportunidade de estar falando com alguém e quando você termina de falar, você pergunta assim, você entendeu? E ela disse o quê? Isso é, você orientou, falou, aconselhou, mas no final você percebeu que ela não prestou atenção em nada, ela não assimilou em nada o que você quis transmitir. E às vezes você fica até assim, poxa, perdi meu tempo. Na realidade, todas as pessoas, para elas poderem se comprometer, aprender, né, entender aquilo que você está querendo transmitir, o primeiro passo que todo líder deve dar com essas pessoas é criar com essas pessoas uma conexão, que é exatamente a habilidade de ela concentrar toda a atenção, você desenvolver a habilidade de ela concentrar toda a atenção em você. Isso é, você vai orientar a pessoa e ela vai conseguir estar atenta, conectada, percebida, focada em tudo que você está dizendo, certo? Existem pessoas que têm dificuldade de foco, elas estão conversando com você, mas daqui a pouco a cabeça dela está em outro lugar. E às vezes ela até quer ajuda, mas não consegue porque ela tem dificuldade de estar focando. Então, essa técnica, essa habilidade, a forma de você criar conexão, vai ajudar você a desenvolver, não só na parte de aconselhamento, mas também na parte da comunicação. Quando você for falar em público, eu acredito que isso ajuda muito. E quais são as ferramentas? Bom, para você criar uma conexão com alguém, existem 3 ferramentas que são muito poderosas, ferramentas que vão te ajudar. Ferramentas essas que foram usadas por Jesus, também foram usadas por Paulo, tem referências bíblicas que vão trazer a você a compreensão do que eu estou querendo transmitir. Como é que você cria uma conexão com uma pessoa? Primeiro a gente precisa entender como é que funciona o cérebro das pessoas, né? Como é que funciona lá dentro. E eu vou te explicar para que você consiga criar essa conexão. Veja só, instintivamente, né, dentro da nossa cabeça, dentro da sua cabeça, a gente tem uma tendência a se simpatizar com aquilo que é parecido e nós temos também uma tendência de se distanciar daquilo que é diferente. Isso já é a nossa natureza. Por exemplo, talvez você tenha um amigo que diz assim, puxa, eu gosto tanto de fulano porque ela é tão parecida comigo. Isso é, a pessoa ela consegue ter um bom relacionamento com alguém que é parecido. Ou talvez você já viu pessoas casadas dizendo assim, rapaz, eu não sei porque eu casei com fulano, nós somos tão diferentes. Então, instintivamente, dentro de nós, a nossa cabeça, aquilo que é muito parecido cria simpatia. E aquilo que é muito diferente cria certa antipatia. Isso instintivamente. Isso explica muitas coisas. Por exemplo, se você estiver dentro de um ônibus, certo, indo para algum lugar, e de repente senta do seu lado uma pessoa que ela tem várias argolas na orelha, no nariz, ela é tatuada por todo o corpo, rosto, braço,
certo? Uma pessoa extremamente estranha, com um penteado totalmente diferente. E a partir do momento que ela senta do seu lado, não vou dizer que seja o seu caso, mas a maioria das pessoas, elas criam logo um bloqueio, elas se armam logo e algumas têm até vontade de sair dali, exatamente por estar próximo dessa pessoa. E por que essas pessoas elas têm logo essa reação? Simples, porque ela é muito diferente, certo? Então nós somos tendenciosos, aquilo que é muito diferente da gente, a gente acaba não se simpatizando, o fato de ser diferente. E aquilo que é muito parecido, a gente acaba gostando. Por exemplo, se você quer influenciar uma criança, o que você faz? Você começa a brincar com ela, você começa a se comportar igual uma criança e você ganha o carinho dela. Você ganha a simpatia dela, você pede a criança para fazer o que ela quiser e ela te obedece. Por quê? Porque na realidade você está se comportando de forma parecida. Paulo fala sobre isso, por exemplo, nas Escrituras ele diz o seguinte: fiz-me fraco para com os fracos, para pelo menos ganhar alguns deles. Fiz-me tudo para com todos. Então ele diz o seguinte: ele procurava, para ganhar as pessoas, muitas vezes ter um comportamento parecido, exatamente para que as pessoas ganhassem a simpatia dele, para ele poder evangelizar as pessoas. Então, na prática, como é que isso funciona, certo? Já que a gente sabe que, instintivamente, na nossa cabeça, aquilo que é parecido nos aproxima, quando você for conversar com uma pessoa, você precisa ter um comportamento parecido com o dela. Por exemplo, talvez você já viu uma pessoa que fala de uma forma muito suave, e aí chega uma pessoa falando alto, né? Uma pessoa assim muito falante. Normalmente a pessoa que fala suave, ela já cria logo um bloqueio. Ela diz assim: meu Deus, não suporto ciclano porque só fala gritando. Então assim, nós somos tendenciosos a simpatizar com o que é parecido. Então se você quer conversar com alguém, quer aconselhar alguém, primeiro você precisa se comportar de forma parecida com essa pessoa. Isso é, se a pessoa ela fala suave, fale suave. Se a pessoa for conversar com você e ela sentar, sente para conversar com essa pessoa, certo? Se essa pessoa gesticula, você gesticule também. Por quê? Porque no subconsciente dela, ela começa a se simpatizar com você por achar que você é parecido. E isso começa a criar uma conexão. Então, assim, eu tenho várias experiências de lidar com pessoas e exatamente pelo fato de ter esse comportamento, a pessoa cria, quando ela não te conhece, claro, ela cria uma simpatia com você e ela fica atenta ao que você tem para dizer. Então, é importante você observar isso. A segunda ferramenta que você pode usar para criar conexão é exatamente você elogiar a pessoa, certo? Por exemplo, Jesus fez isso. Quando Filipe trouxe Nicodemos para conhecê-lo, Nicodemos não, trouxe Natanael, perdoe-me, trouxe Natanael para conhecê-lo. A primeira coisa que Jesus disse assim: eis aí um israelita que não há dolo. Isso é, naquele momento Natanael ficou impressionado, porque no momento que Jesus olhou para ele, que Jesus trouxe para ele um elogio, certo? Então, o que ocorre? Quando a gente sofre uma crítica, alguém faz uma crítica, a gente tende a se fechar. A gente fecha a comunicação. Normalmente a gente frisa o semblante e se arma para a crítica que a gente está ouvindo. Mas quando a gente recebe um elogio, a gente se abre para a comunicação. Então, quando você quer se comunicar com alguém, é importante que você abra a comunicação com a pessoa. E quando você procura numa pessoa uma qualidade, você tem maior facilidade de construir uma ideia na vida daquela pessoa que você está querendo transmitir para ela. Por quê? Porque você ganhou a simpatia dela. Então, mais ou menos assim, eu vou aconselhar um jovem e eu falo para ele assim: meu filho, você é um rapaz tão inteligente, sabe? Você é um menino tão esforçado. Por que você está se comportando dessa forma? Então, o que eu fiz primeiro? Elogiei. E quando eu elogiei, eu abri a comunicação, certo? E aí depois eu posso passar para ele aquilo que eu estou vendo, que eu quero que ele mude, que ele melhore. Então, o elogio, ele é poderosíssimo na vida de qualquer pessoa, quando a gente sabe. Agora, é importante que o elogio seja verdadeiro. Se você for prestar atenção, a maioria das pessoas,
elas são tendenciosas a fazer críticas e dificilmente faz elogios. Isso acontece muito no relacionamento de pais e filhos. Por exemplo, quando a sua filha ela lava a louça, você não elogia ela por ter feito essa tarefa, mas quando ela não lava, você reclama. Quando o seu filho arruma o quarto, você não elogia, mas quando ele não arruma, você reclama. Então nós somos tendenciosos a reclamar mais do que elogiar. E assim, como é que funciona a cabeça da pessoa quando ela sofre muitas críticas? Ela pensa assim, caramba, só sabe ver meus defeitos, o que eu faço de bom, ela não repara. E aí assim, quando você critica muito uma pessoa, sabe o que acontece? Essa pessoa ela se fecha e até aquilo que ela produz ela para de fazer. Por isso que muitos pais não têm sucesso com filhos, porque eles criticam muito e em vez da criança melhorar, o adolescente melhorar, ele piora. Por quê? Porque na verdade ele só escuta a crítica. E a crítica empurra você para trás e o elogio empurra você para frente. Então, por exemplo, se você vai atender uma pessoa e naquele momento você quer criar essa conexão com ela, é importante que você procure nela, sabe, alguma qualidade. Todas as pessoas elas têm qualidades e defeitos, e isso é uma coisa muito interessante, porque assim, somente Jesus, né, Deus, é perfeito, nós não somos. Caminhamos na direção da perfeição, mas não somos ainda. Então, assim, todas as pessoas elas têm qualidades e defeitos. Todos os lugares nós temos vantagens e desvantagens. E o que vai definir os nossos relacionamentos e os sentimentos que nós vamos ter sobre emprego, as pessoas com quem convivemos, a casa onde moramos, é onde a gente vai colocar o foco. Dependendo de onde você colocar o foco, você vai saber, com certeza, definir até os seus relacionamentos. Por exemplo, se você vê uma pessoa que é extremamente irritada, uma pessoa extremamente nervosa, certo? Se você for olhar as qualidades dela, ela é muito prestativa, é muito amiga, mas ela é muito tensa. Se você olhar o defeito, você vai evitar aquela pessoa porque você acha que você vai bater de frente com ela. Mas se você olhar as qualidades, você tende a gostar dela porque você vê que ela é uma pessoa amiga, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa esforçada. Então tudo depende de onde se coloca o foco. E às vezes as pessoas elas desenvolvem um vício de somente ver os defeitos. E aí assim, quando você fala muito dos defeitos, você tende a fracassar esse relacionamento. Assim acontece no casamento, assim acontece com os filhos, assim acontece também com os discípulos. Então o que você precisa fazer? Você precisa desenvolver a habilidade de ver as qualidades dos seus discípulos, de você ver aquilo que eles têm de bom, e você está sempre ressaltando isso, está sempre elogiando, está sempre reconhecendo. Se é pessoa amável, diga, puxa, você é uma pessoa tão amável. Se a pessoa é uma pessoa que se cuida, você diga para ela, puxa, você está muito bem cuidado, parabéns. Se a pessoa se veste bem, você vai lá com prudência, você puxa, com elegância. Toda vez que você elogia, né, você ressalta a qualidade de alguém, você está abrindo a comunicação. Então, isso ajuda muito para você orientar uma pessoa para dar conselho. A terceira ferramenta para você criar conexão, né, você precisa demonstrar afeto, certo? Quando a gente demonstra afeto para as pessoas, todo ser humano ele necessita disso. Ele necessita de uma demonstração afetiva. Por exemplo, quando você abraça alguém, você abraça uma pessoa, o que acontece ao abraçar? Ela escola nela um sentimento. Às vezes eu estou numa reunião em grupo e eu começo a orientar sobre essas habilidades para você poder ajudar as pessoas. Eu mando a pessoa abraçar e quando termino, assim, eu quero que você resume em uma palavra aquilo que você sentiu ao ser abraçado. Alguns falam assim, eu me senti amado, outros me senti seguro, eu me senti alegre. Isso é, quando você abraça, alguém causa um sentimento. Então, quando você for, às vezes, aconselhar alguém, você for orientar alguém, a demonstração afetiva ela é poderosa para criar essa conexão. Porque quando você está amando ou se sentindo amado, você tende a ouvir melhor outra pessoa. Assim é nos relacionamentos. Talvez você já teve a experiência de se amar uma pessoa, se apaixonar por alguém e daquele em diante tudo que a pessoa pediu você queria fazer. Por quê? Porque você está amando. Então esse sentimento de afetividade, ele é poderoso para você orientar uma pessoa. Então, na prática, seria o seguinte: você vai aconselhar, esse é o papel do líder, aconselhar, você vai ter aí um grupo de discípulos que te segue, você vai aconselhar, e quando você for aconselhar, você vai, nesse momento, procurar ter um comportamento parecido com a pessoa, você vai elogiar essa pessoa e você vai ser carinhoso ou carinhosa com essa pessoa. Partindo desse princípio, você já criou a conexão.
Então, dali em diante, as coisas vão ficar mais fáceis para você orientar aquilo que você gostaria que a pessoa te ouvisse ou praticasse, tá bom? Essa é uma das orientações de aconselhamento. Próximo vídeo eu vou para a próxima, tá bom? Preste atenção no que eu estou lhe falando e lembre-se, se você puder, anote tudo que eu estou dizendo. Isso vai te ajudar muito. Por quê? Porque quando você anota, isso ajuda na memorização. Então, tudo que você for anotando no papel contribui para memorizar. E eu preciso que você memorize o que eu estou lhe ensinando, porque nós vamos lidar com pessoas, nós vamos ajudar pessoas, você vai ajudar vidas. E quanto maior a sua qualificação, maior o seu preparo, com certeza será maior a sua ajuda. Tá bom? Deus te abençoe. Vamos para o próximo. Um abraço.